Olá, eu sou Vanessa Luz, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura deste livro que é para quebrar crenças, quebrando o hábito de ser você mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora. Tenho certeza que em breve você vai colocar o seu like. O loop dos pensamentos e sentimentos. Para os diferentes pensamentos que você tem, seus circuitos cerebrais disparam sequências, padrões e combinações correspondentes que então geram níveis mentais iguais àqueles pensamentos. Quando essas redes específicas de neurônios são ativadas, o cérebro produz substâncias químicas específicas com a exata assinatura correspondente a esses pensamentos, a fim de que você possa sentir, a fim de que você possa sentir-se como estava pensando. Portanto, quando tem pensamentos grandiosos, amorosos ou alegres, você produz substâncias químicas que o fazem sentir-se grandioso, amoroso ou alegre. O mesmo é válido se você tem pensamentos negativos de temor ou impaciência. Em uma questão de segundos, você começa a se sentir negativo, ansioso ou impaciente. Existe uma sincronia entre o cérebro e corpo ocorrendo a cada instante. De fato, quando começamos a nos sentir do modo como estamos pensando, pois o cérebro está em constante comunicação com o corpo, começamos a pensar do modo como o corpo está se sentindo. O cérebro monitora constantemente o modo como o corpo está se sentindo. Baseado na resposta química recebida, o cérebro gera mais pensamentos que produzem substâncias químicas correspondentes ao modo como o corpo está se sentindo. De modo que primeiro começamos a nos sentir de acordo com o que pensamos, e a seguir pensamos conforme nos sentimos. Ciclo dos pensamentos e sentimentos. Figura 3C. O relacionamento neuroquímico entre cérebro e corpo. Quando você tem certos pensamentos, o cérebro produz substâncias químicas que fazem com que você se sinta exatamente da maneira como estava pensando. Ao sentir-se da forma como pensa, você começa a pensar conforme se sente. Este ciclo contínuo cria um loop de retorno chamado estado de ser. Então, aqui fica o pensamento, sentimento, e assim nós vamos. Isso quer dizer que a gente pode mudar tudo a partir do momento que a gente pensa diferente. Vamos nos aprofundar nessa ideia ao longo do livro, mas considere que os pensamentos relacionam-se principalmente com a mente e o cérebro, e os sentimentos estão conectados ao corpo. Portanto, quando os sentimentos do corpo alinham-se aos pensamentos de um estado mental particular, mente e corpo trabalham juntos como um só. E, como você vai lembrar, quando mente e corpo estão em uníssono, o produto final é denominado estado de ser. Poderíamos dizer ainda que o processo de continuamente pensar e sentir e pensar, cria um estado de ser que produz efeitos em nossa realidade. Um estado de ser significa que nos acostumamos a um estado mental emocional, um modo de pensar e um modo de sentir que se tornaram parte de nossa autoidentidade. Assim, descrevemos quem somos pelo modo como pensamos e, portanto, nos sentimos, ou somos no presente momento. Estou furioso, estou sofrendo, estou inspirado, estou inseguro, estou pessimista. No entanto, ao se passar anos tendo certos pensamentos e então sentindo-se do mesmo modo, e daí pensando igual a esses sentimentos, o hamster na roda, cria-se um estado de ser memorizado, no qual podemos declarar
enfaticamente nossa afirmação de eu sou como algo absoluto. Isso significa que estamos no ponto em que nos definimos como este estado de ser. Nossos pensamentos e sentimentos fundiram-se. Por exemplo, dizemos: sempre fui preguiçoso. Sou uma pessoa ansiosa. Sou normalmente inseguro de mim. Tenho problemas para me dar valor. Tenho pavio curto. Sou impaciente. Realmente não sou lá muito inteligente, etc. E esses sentimentos particulares memorizados contribuem para todos os nossos traços de personalidade. Aviso: quando os sentimentos tornam-se maneiras de pensar, ou se não conseguimos pensar maior do que nos sentimos, jamais podemos mudar. Mudar é pensar maior do que a forma como nos sentimos. Mudar é agir de forma maior do que os sentimentos do eu memorizado. Isso é ser maior do que o corpo. Como exemplo prático, digamos que você está dirigindo para o trabalho de manhã e começa a pensar no encontro acalorado que teve uns dias atrás com um colega de trabalho. Ao ter pensamentos associados àquela pessoa e à experiência específica, seu cérebro começa a liberar substâncias químicas que circulam por seu corpo. Muito rapidamente, você começa a sentir exatamente da forma como está pensando. Provavelmente você fica furioso. Seu corpo envia uma mensagem de volta para o cérebro, dizendo: é sim, estou me sentindo realmente furioso. Claro que seu cérebro, que se comunica constantemente com o corpo e monitora sua organização química interna, é influenciado pela mudança súbita no modo como você se sente. Como resultado, você começa a pensar de modo diferente. No momento em que você começa a se sentir do modo como pensa, começa a pensar do modo como se sente. Inconscientemente, você reforça o mesmo sentimento ao ter pensamentos contínuos de raiva e frustração, que então fazem você sentir-se ainda mais furioso e frustrado. De fato, seus sentimentos agora controlam seus pensamentos. Agora seu corpo dirige sua mente. Com a continuidade do ciclo, seus pensamentos raivosos produzem mais sinais químicos para o corpo, que ativam as substâncias adrenais associadas aos sentimentos de raiva. Aí você fica enraivecido e agressivo. Você sente o rosto avermelhar, o estômago dá um nó, a cabeça lateja e os músculos começam a se retesar. Quando todos esses sentimentos inflamados inundam o corpo e alteram sua fisiologia, o coquetel químico dispara um conjunto de circuitos no cérebro, fazendo que você pense igual às emoções. Agora, na privacidade da sua mente, você está xingando. Uai, não bloqueei o negócio aqui, tá saindo os riscos. Agora, na privacidade da sua mente, você está xingando seu colega de 10 jeitos diferentes. Indignado, evoca uma ladainha de eventos passados que validam a incomodação atual. Dá tratos à bola numa carta relatando todas as reclamações que você quis apresentar. Em sua mente, você já encaminhou a carta ao seu chefe antes mesmo de chegar ao trabalho. Sai do carro aturdido ou aturdido, enlouquecido, com vontade de matar. Está aí o modelo abundante de uma pessoa furiosa. E tudo começou com um único pensamento. Nesse momento, parece impossível pensar maior do que a forma como você se sente, e por isso é tão difícil mudar. O resultado dessa comunicação cíclica entre seu cérebro e seu corpo é que você tende a reagir de forma previsível nesse tipo de situação. Você cria padrões dos mesmos pensamentos e sentimentos familiares, comporta-se inconscientemente de modo automático e fica atolado nessas rotinas. É assim que o você químico funciona.
Sua mente controla seu corpo? Ou seu corpo controla sua mente? Por que é tão difícil mudar? Imagine que sua mãe adorava sofrer, e mediante longa observação, você inconscientemente viu que esse padrão de comportamento permitia que ela conseguisse o que queria da vida. Vamos dizer também que você teve algumas experiências dolorosas na vida que criaram um bocado de sofrimento para você. Essas memórias ainda desencadeiam uma reação emocional centrada em uma pessoa específica, em um local particular e em determinado período de sua vida. Você pensou bastante no passado e essas memórias, de algum modo, são fáceis de recordar, até mesmo automáticas. Agora, imagine por mais de 20 anos você praticou pensar e sentir, sentir e pensar em termos de sofrimento. Na realidade, você não precisa mais pensar no evento passado para criar o sentimento. Parece que você não consegue pensar ou agir de nenhuma outra forma a não ser aquela como sempre sentiu. Você memorizou o sofrimento por seus pensamentos e sentimentos recorrentes, aqueles relacionados ao incidente, bem como a outros acontecimentos em sua vida. Seus pensamentos sobre você mesmo e sua vida tendem a ser matizados por sentimentos de vitimização e pena de si mesmo. Repetir os pensamentos, repetir os mesmos pensamentos e sentimentos que você cortejou por mais de 20 anos, condicionou seu corpo a lembrar do sentimento de sofrimento sem muito pensamento consciente. Isso agora parece muito natural e normal. É quem você é. E sempre que tenta mudar algo, é como se a estrada retornasse para você. Você volta diretamente para o seu antigo eu. O que a maioria das pessoas não sabe é que, quando pensam em uma experiência de carga emocional intensa, fazem o cérebro disparar nas exatas sequências e nos padrões de antes, estimulam e conectam o cérebro no passado, ao reforçar esses circuitos em redes ainda mais interligadas. Também duplicam as mesmas substâncias químicas no cérebro e no corpo, em graus variáveis, como se estivessem vivenciando de novo o evento naquele momento. Essas substâncias químicas começam a treinar o corpo para memorizar ainda mais a emoção. Tanto os resultados químicos de pensar e sentir, sentir e pensar, quanto os disparos e conexões dos neurônios condicionam mente e corpo em um conjunto definido de programas automáticos. Somos capazes de reviver um evento passado várias vezes, talvez milhares de vezes em uma existência. É a repetição inconsciente que treina o corpo para lembrar daquele estado emocional, igual ou melhor do que a mente consciente. Quando o corpo lembra melhor que a mente consciente, ou seja, quando o corpo é a mente, isso é chamado de hábito. Os psicólogos dizem que, quando estamos na metade dos 30 anos, nossa identidade ou personalidade está totalmente formada. Isso significa que aqueles de nós com mais de 35 anos memorizou um conjunto seleto de comportamentos, atitudes, crenças, reações emocionais, hábitos, habilidades, memórias associativas, respostas condicionadas e percepções que agora são programadas subconscientemente dentro de nós. Esses programas nos governam, pois o corpo se tornou a mente. Isso significa que teremos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, reagiremos da mesma maneira, acreditaremos nos mesmos dogmas e perceberemos a realidade do mesmo jeito. Cerca de 95% de quem somos na meia-idade é uma série de programas subconscientes que se tornaram automáticos. Dirigir o carro, escovar os dentes, comer demais quando se está estressado, preocupar-se com o futuro, julgar os amigos,
reclamar da vida, culpar os pais, não acreditar em si e insistir em ser cronicamente infeliz, para citar apenas alguns. Muitas vezes percebemos, apenas parecemos despertos. Uma vez que o corpo se torna a mente subconsciente, é fácil ver que nas situações em que o corpo se torna a mente consciente não tem mais muito a ver com o nosso comportamento. No instante em que temos um pensamento, sentimento ou reação, o corpo atua no piloto automático. Prosseguimos de modo inconsciente. Considere, por exemplo, uma mãe dirigindo uma minivan para largar os filhos na escola. Como ela consegue trafegar, beber café, acabar com discussões, trocar a marcha e ajudar o filho a assoar o nariz, tudo ao mesmo tempo? De um jeito muito parecido com um programa de computador, essas ações se tornaram funções automáticas que podem rodar muito fluida e rapidamente. O corpo da mãe faz tudo habilmente porque memorizou como executar todas essas tarefas graças a muita repetição. Ela não tem mais qualquer pensamento consciente sobre como fazer, são tarefas habituais. Pense nisso. 5% da mente é consciente, lutando contra 95% que rodam programas automáticos subconscientes. Memorizamos um conjunto de comportamentos tão bem que nos tornamos um corpo-mente habitual, automático. De fato, quando o corpo memorizou um pensamento, ação ou sentimento a ponto de o corpo ser a mente, quando mente e corpo são um, estamos em um estado de ser a memória de nós mesmos. E se 95% do que somos aos 35 anos é um conjunto de programas involuntários, comportamentos memorizados e reações emocionais habituais, por conseguinte, estamos inconscientes em 95% de nossos dias. Apenas parecemos despertos. Nossa. Assim, uma pessoa consciente pode querer ser feliz, saudável ou livre, mas a experiência de abrigar sofrimento e um ciclo repetido de reações químicas de dor e pena por 20 anos subconscientemente condicionam o corpo a um estado habitual. Vivemos presos a hábitos quando não mais estamos cientes do que estamos pensando, fazendo ou sentindo. Ficamos inconscientes. O maior hábito que devemos quebrar é o hábito de ser nós mesmos. Quando o corpo comanda o espetáculo. Aqui estão alguns exemplos práticos do corpo em estado habitual. Você alguma vez foi incapaz de lembrar conscientemente de um número de telefone? Por mais que tentasse, não conseguiu recordar nem 3 dígitos da série exigida para fazer a ligação? No entanto, pegou o telefone e observou seus dedos digitarem o número. Seu cérebro pensante consciente não consegue lembrar o número, mas você praticou essa ação com os dedos tantas vezes que seu corpo agora sabe e lembra melhor do que seu cérebro. Esse exemplo é para quem cresceu antes do aparecimento dos telefones com memória e dos celulares. Talvez você tenha passado pela mesma experiência ao digitar sua senha no caixa eletrônico ou ao tentar uma senha online. De modo semelhante, consigo lembrar de quando malhava na academia e tinha um armário com cadeado de combinação. Às vezes, eu ficava tão cansado depois do treino que não conseguia lembrar a combinação. Olhava fixamente para o dial, tentando recordar a sequência de 3 números, mas ela não vinha. No entanto, quando eu começava a girar o dial, a combinação surgia como num passe de mágica. Isso também acontece porque praticamos tantas vezes que nosso corpo sabe mais do que nossa mente consciente. O corpo subconsciente se tornou a mente. Lembre-se de que 95% do que somos ali pelos 35 anos
encontram-se no mesmo sistema de memória subconsciente, no qual o corpo roda automaticamente um conjunto programado de comportamentos e reações emocionais. Em outras palavras, o corpo comanda o espetáculo. Quando quando o servo torna-se o senhor. Na realidade, o corpo é servo da mente. Por conseguinte, se o corpo tornou-se a mente, o servo tornou-se o senhor. E o ex-senhor, a mente consciente, foi dormir. A mente pode pensar que ainda está no comando, mas o corpo influencia as decisões de acordo com as emoções memorizadas. Agora, digamos que a mente queira retomar o controle. O que você acha que o corpo dirá? Onde você esteve? Volte a dormir. Eu ajeitei tudo aqui. Você não tem disposição, persistência ou consciência para fazer o que eu fiz durante todo esse tempo em que você inconscientemente seguia minhas ordens. Eu até modifiquei meus pontos receptores ao longo dos anos a fim de servi-la melhor. Você pensava estar gerenciando as coisas enquanto eu a influenciava o tempo todo e a incitava a tomar decisões, a tomar todas as decisões de acordo com o que parece certo e familiar. E quando os 5% conscientes rebelam-se contra os 95%, que estão rodando programas automáticos subconscientes, estes 95% são tão reflexos que basta um pensamento disperso ou um único estímulo do ambiente para ativar o programa automático de novo. Então, voltamos ao mesmo de sempre, pensando os mesmos pensamentos, executando as mesmas ações, mas esperando que algo diferente aconteça em nossa vida. Quando tentamos retomar o controle, o corpo sinaliza ao cérebro para começar a nos dissuadir de nossas metas conscientes. Nossa tagarelice interna apresenta uma batelada de motivos por que não devemos tentar fazer nada fora do comum, nem romper o estado de ser habitual a que estamos acostumados. Cata todas as nossas deficiências, que ela conhece e alimenta, e joga uma por uma na nossa cara. Criamos os piores cenários em nossa mente a fim de não termos de ultrapassar esses sentimentos familiares. Porque, ao tentar romper a organização química interna, que tornamos uma segunda natureza, o corpo fica um caos. A apurrinhação interna parece quase irresistível e muitas vezes sucumbimos. Acesse o subconsciente para mudar. A mente subconsciente só conhece o que você já programou para fazer. Já aconteceu de você estar digitando em seu laptop e de repente o computador começar a rodar programas automáticos sobre os quais você não tem controle? Quando você tenta usar a mente consciente para parar os programas subconscientes e automáticos armazenados em seu corpo, é como esbravejar contra um computador que ficou louco, com diversos programas rodando, abrindo janelas e mostrando mais do que você possa lidar. Ei, pare com isso. O computador nem vai registrar isso. Vai continuar fazendo o que você faz até haver algum tipo de intervenção, até você conseguir acessar o sistema operacional e alterar algumas configurações. Neste livro, você aprenderá a acessar o subconsciente e reprogramá-lo com um novo conjunto de estratégias. Na realidade, você, na realidade, você tem de desprogramar ou desconectar seus velhos padrões de pensar e sentir, e em seguida, reprogramar ou reconectar seu cérebro com novos padrões de pensamento e sentimento, baseados em quem você quer ser. Quando você condiciona o corpo com uma nova mente, os dois não podem mais trabalhar em oposição, mas tem que, tem que ser em harmonia. Esse é o ponto da mudança, da autocriação.
Bom, então vamos ficar por aqui e amanhã teremos continuidade. Eu sou Vanessa Luz e se você chegou aqui até o final do vídeo, que bacana, sinal que você está gostando. Se não se inscreveu aquela hora, aproveite e se inscreva já, deixe seu like e leia a descrição desse vídeo. Ele vai te impulsionar a comentar alguma coisa aqui, caso você não saiba ainda o que comentar. Não deixe de compartilhar com alguém que precisa conhecer, entender e saber que nós não estamos fadados a ser quem somos se não estamos felizes. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima leitura.